Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula introdutória do curso Inglês Instrumental. Estas videoaulas aqui do YouTube são para você que ainda não sabe nada de inglês ou sabe muito pouquinho. Eu vou explicar aqui para vocês na prática como vocês podem encontrar as possíveis estruturas das frases em inglês. E hoje nós vamos falar das frases no imperativo, certo? Então, aqui a gente vê para que serve o imperativo. O imperativo em inglês é muito parecido com o português, porém ele é muito mais usado em inglês do que a gente usa em português. Então, ele serve para sugerir, para ordenar, ou seja, para dar ordens, para dar instruções e para fazer pedidos também, desde que ele seja acompanhado, a frase seja acompanhada da palavra por favor. E aí a gente percebe que esta ordem da frase imperativa, ela difere daquela ordem que eu expliquei na videoaula 1, onde a gente vê sujeito, verbo, complemento. Por quê? Porque a frase do imperativo, ela já começa com o verbo. Então, nós vamos ver alguns exemplos do imperativo afirmativo. Aqui a gente tem o primeiro exemplo, que é um pedido. Ou pode ser uma ordem também, se de repente não tiver acompanhada aí do please, dependendo do tom da fala, certo? Come here, please. Venha aqui, por favor, ou venha aqui, por favor. Do it right. É uma ordem. Faça isso direito. First, save all your files. É uma instrução. Primeiro, salve todos os seus arquivos. Então, como vocês perceberam, aqui estas frases elas estão no imperativo afirmativo e começa com o verbo e sempre o verbo normal, gente, sem o to. Então, você pega o verbo que você vai usar e coloca aí. Se você estiver lendo, você vai fazer a leitura como se fosse o imperativo. Apareceu aí o verbo sozinho, sem o sujeito antes, é imperativo. E agora nós vemos que no imperativo negativo, as frases começam com don't ou se não com do not. Depende muito se é na fala, don't, ou se é um texto mais informal, ou se é um aviso, alguma coisa que tem que ficar bem clara, aí a gente vê do not. Se for na fala, mais comum a gente ouvir don't. Mas, mais uma vez, se tiver aí um tom de ênfase para alguma situação, a pessoa pode falar ou escrever do not separado. Então, alguns exemplos. Don't talk to her now. Não fale ou converse com ela agora. Don't buy it. Wait for a while. Não compre, espere um pouquinho. Esse while é um pouco de tempo, então por isso que eu expliquei entre parênteses um pouco mais de tempo. Então, que expressa melhor esse while, que também significa enquanto. Então, a gente vai vendo aí os usos das palavras em contextos diferentes. Bom, por hoje é só isso e espero que seja bastante útil para vocês que estão fazendo a leitura em inglês e também, de repente, para você que quer aprender um pouquinho mais e conversar, falar inglês, também nessa aula curtinha, é muito útil. Então, até o próximo vídeo.